Eliseu foi um dos personagens mais marcantes do ministério profético no Antigo Testamento. E em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, Elias o encontrou trabalhando como agricultor. Eliseu não sabia, mas naquele encontro era Deus o chamando para o ministério profético. E em 2 Reis, capítulo de número 2, Eliseu acompanhou Elias durante muitos anos até receber nesse capítulo a porção dobrada do céu. Depois disso, o ministério de Elias foi marcado por muita presença de Deus, muitos milagres e ensinamentos para a nossa vida. E por falar em ensinamento, eu separei 10 lições sobre esse profeta de Deus, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Então prepare papel e caneta e venha comigo mergulhar nessa palavra. Já deixa a sua curtida, deixa o seu comentário. Se quer fazer parte do grupo do WhatsApp, são 5 grupos, 4 estão lotados, mas tem vaga ainda no 5º grupo. Os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: Pedro guardou as redes, mas Eliseu matou os bois. Meu irmão, que profunda há uma diferença muito grande nas duas falas. Em João, capítulo de número 21, do 3 ao 6, diz que depois que Pedro negou Jesus, ele voltou a ser pescador de peixe. Depois do chamado de Jesus, Pedro guardou a rede, e já que a rede estava intacta, pronta para ser usada de novo, ele voltou a ser pescador de peixes. Mas Eliseu fez diferente. Quando Deus o chamou para o ministério profético, a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 21, que ele matou a junta de boi, ou seja, se Pedro tinha um plano B, Eliseu acreditava que o plano A de Deus não falhar, é infalível. E a fé, ele entendia que a fé era um caminho só de ida, sem essa de voltar. Na mente de Eliseu não havia o seguinte pensamento: vou deixar viva essa junta de boi, se porventura eu fracassar no ministério profético, eu volto a ser agricultor. Só que na mente dele não passava essa ideia. Então, que você tenha o mesmo propósito de Eliseu. Nunca volte para o lugar de onde Jesus te tirou. Você é pescador de homens e não pescador de peixe. Jogue a rede fora, mata essa junta de boi, porque o ministério que Deus tem para a sua vida não vai dar errado, é infalível. Segunda lição: você está pronto para ser o próximo? Irmãos, Eliseu estava disposto a ser o próximo profeta, o sucessor de Elias. É por isso que em 2 Reis 2,9, Eliseu pediu a porção dobrada da unção que estava sobre a vida de Elias, porque ser sucessor de Elias, olha, estou falando de Elias, não era uma tarefa, irmãos, nada fácil. Tinha que querer muito ser o próximo, e para isso deveria estar à altura da missão. Grave essa frase aqui no teu coração: Deus está chamando os próximos, porque Deus nunca vai deixar uma geração sem voz, e que você seja essa voz. Mas aqueles que almejam ser as próximas flechas na aljava do valente têm que buscar, têm que se capacitar. Ser o próximo é honrar o chamado, é honrar o legado deixado por homens e mulheres de Deus e continuar a missão sem olhar para trás. Você já pode ser o próximo? Ou a próxima? Terceira lição: a sua capa, o seu chamado vem de Deus. Em 2 Reis, capítulo de número 2, 13, Eliseu pegou o manto, pegou a capa de Elias, que tinha caído, descido do céu quando Elias subiu. Ou seja, depois que Elias subiu, a capa desceu. Irmãos, a capa ela veio de cima para baixo e não de baixo para cima. E isso era uma indicação de que o chamado de Eliseu não vinha dos homens, vinha do alto, vinha de Deus, vinha de cima.
Irmãos, entender isso, quem tem esse entendimento, não para em nenhum obstáculo. Se o seu chamado vem de Deus, você tem essa certeza, então por que parar nos obstáculos? Pegue a capa e vai em nome de Jesus. Quarta lição, é só jogar a capa que Eliseu já entende tudo. Irmãos, bastou Elias, em 1 Reis 19:19, lançar a capa sobre os ombros de Eliseu. E na mesma hora, sem Elias falar nada, Eliseu deixou os bois e seguiu, direto para a missão. Elias não precisou implorar nada para Eliseu, irmãos. Eliseu assumiu o chamado e começou já a dar os primeiros passos no discipulado, no aprendizado. Eliseu entendeu o chamado e a necessidade da obra. Isso, irmãos, nos ensina que não é preciso a gente implorar para alguém fazer a obra de Deus. Aqueles que amam a obra e entendem o propósito de Deus para suas vidas, sabem que tem um chamado, se encaixam na necessidade e dizem assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quinta lição, Eliseu nunca quis tomar o lugar de Elias. Que coisa linda, que entrosamento na obra. Em 2 Reis 2:9, Eliseu pediu a porção dobrada da unção que estava sobre a vida de Elias. De acordo com Deuteronômio 21:17, a porção dobrada era recebida só pelo filho primogênito da casa. Era a dupla porção da herança. Eliseu nunca disse assim, eu quero ser Elias. Ele nunca disse isso. Ele não queria, irmãos, a posição de Elias, ele queria a capacitação necessária para cumprir a missão e não decepcionar a Deus. Isso me faz lembrar, irmãos, de Zaqueu. Zaqueu precisou subir na figueira, mas ele não subiu em cima de ninguém, porque quem tem chamado não precisa forçar. Quem tem chamado, a porta se abre, porque quem abre porta é Deus e Deus cuida de quem Ele chama. Então nunca queira ocupar o lugar de ninguém, porque o teu lugar já está guardado por Deus na obra. Sexta lição, quando Deus testa a nossa permanência. Em 2 Reis, capítulo 2, Elias insistiu por 3 vezes para Eliseu deixar ele ir sozinho mais adiante, porque Elias estava prestes a ser arrebatado e falou, fica aqui. Eliseu disse, eu não vou ficar aqui, eu vou te seguir. Na segunda vez, fique aqui. Eliseu disse, não te deixarei. Na terceira, também, não te deixarei. Isso mostra, irmãos, que Elias estava testando a capacidade de permanecer de Eliseu. E assim como Elias testou Eliseu, Deus testa a nossa permanência também. Tem pessoas, irmãos, que permanecem ao lado de Deus só quando tudo está favorável, quando está confortável, mas quando percebem que a próxima etapa vai exigir muito mais fé delas, elas abandonam a Deus. Então, seja como Ruth ao lado de Noemi, mesmo podendo voltar para Moabe, Ruth decidiu permanecer com Noemi. E aqueles que sabem o que Deus colocou diante deles não abandonam o caminho apenas porque o caminho ficou um pouco mais difícil, mas seguem até o final. Deus pode testar a tua permanência e você diz assim, não, Senhor, eu continuo do teu lado na escassez, na pobreza, na perseguição, no levante, na oposição, eis-me aqui. Sétima lição, o seu pedido revela o teu grau de maturidade. Meu Deus, isso é muito forte, irmãos. Olha só o pedido de Eliseu. Eu quero porção dobrada sobre a minha vida. Ele não pediu as coisas materiais, irmãos. E isso nos ensina que a maturidade de uma pessoa é revelada naquilo que ela busca e pede no reino de Deus. Eliseu pediu capacitação, porção dobrada para continuar aquilo que Deus havia começado na vida dele. E essa capacitação, ela não vem através de bens materiais. O pedido dele é espiritual e legítimo, porque ele não quer unção para ostentar e muito menos para ficar pisando nas pessoas. Então peça maturidade espiritual a Deus para você buscar as coisas que vêm do alto, as porções dobradas que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Oitava lição, Elias foi
mas Eliseu estava pronto para a missão. Irmãos, Eliseu tinha maturidade para entender que a partir daquele momento ele deveria superar a ausência do seu professor, do seu mestre Elias. Isso nos ensina, irmãos, que uma hora as pessoas que são as nossas referências, é uma pena, mas Deus sabe de todas as coisas. As nossas referências como os nossos pais, nossas mães, nossos pastores, nossos irmãos, as mulheres, homens de Deus, que são nossas referências, um dia eles terão que voltar para casa. Um dia eles terão que partir. Fez um ano agora que eu perdi a minha referência, um grande amigo, pastor Carlos. Quando ele foi, parece que o chão saiu debaixo dos meus pés. Mas Deus me fez entender que o Elias subiu e o Eliseu precisa continuar a obra. Talvez você tenha sofrido alguma ausência ou alguém que você se espelhava, né, partiu para o Senhor. Tenha certeza que Deus está contigo e você precisa continuar essa obra. Deus conta com você. Então, não decepcione. Nona lição, Deus usa os que estão no final da fila. Irmãos, em 1 Reis 19:19 diz que Elias encontrou Eliseu trabalhando, tá? Já estava trabalhando quando ele foi chamado. Deus não chama desocupado, não. Eliseu estava arando um campo com um arado puxado por uma junta de boi. 2 bois lado a lado e puxando o arado e Eliseu conduzindo. E Eliseu, irmãos, era o último agricultor. Ou seja, a parelha, os bois de Eliseu, era a 12ª, ou seja, a última. Mas Deus encontrou Eliseu no último lugar da fila e colocou Eliseu no primeiro lugar da fila depois do propósito. Irmãos, isso significa que assim como Deus encontrou Eliseu no final da fila, Davi nem na fila estava, mas Deus ungiu ele como rei de Israel. Gideão foi encontrado dentro de um lagar e Deus ele também pode te encontrar e te usar poderosamente. Talvez você esteja cabisbaixo aí no cantinho, falando, não dá mais para mim não. Dá sim, Deus te encontra nesse quarto fechado, Deus te encontra no meio dessa solidão, Deus te encontra no meio desse abandono, desses problemas. Deus te encontra e usa você que está se achando o último da fila. Porque Deus não está focando em quem você é no momento ou como você está no momento, e sim quem você será na presença dele. 10ª lição, Deus não chama desocupados. Irmãos, quando Elias encontrou Eliseu, ele estava no campo, arando, trabalhando. Ou seja, Eliseu estava com a mão, literalmente com a mão no arado. Ele largou o arado da terra, do trabalho, da missão e assumiu o controle do arado do céu que Deus tinha para a vida dele. Isso mostra que a obra de Deus é para pessoas que estão disponíveis e para quem quer realmente trabalhar. Quem quer vai largar o que tem que largar. Quem quer vai matar o que tem que matar, vai deixar morrer o que tem que morrer. Eliseu matou os bois. O que você precisa matar para realmente assumir esse chamado de Deus na tua vida? Até quando esses bois vão viver? Até quando aquilo que te atrapalha vai sobressair sobre a tua vida? O tempo está passando e teu chamado não pode ficar onde está. Mas hoje é dia de matar o boi. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, na obra de Deus, sempre haverá uma placa assim, temos vagas. Pode vir, mas tem que matar os bois primeiro. Está, irmãos, cada vez mais difícil encontrar pessoas que realmente querem compromisso com a obra de Deus e com Deus da obra. Hoje nós temos muitos frequentadores na igreja, mas poucos são os que realmente querem ceifar, que querem realmente trabalhar. Aqueles que não estão em busca de status, autopromoção, performance na pregação. Irmãos, entenda uma coisa, Deus te chamou para trabalhar, então receba Eclesiastes 9:10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, mata o que tem que matar e faça conforme as tuas forças. 11ª lição, os ossos de Eliseu falam de legado. Irmãos, a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo de número 21, que um homem voltou à vida assim que foi jogado no túmulo de Eliseu. Ele ressuscitou. E esse episódio bíblico aponta para um legado espiritual que até depois de morto, Eliseu tinha deixado. Ou seja, ele não deixou herança, não deixou finança, mas deixou legado. E você sabe qual é a diferença entre herança e legado? Basicamente, podemos dizer que a herança, irmãos,
é aquilo que a gente recebe de alguém, mas o legado é aquilo que a gente deixa para alguém, é o exemplo que a gente deixa para alguém. A herança chega até nós, mas o legado nasce das nossas escolhas, nossas renúncias. Como pai, talvez eu não consiga deixar uma grande herança material para os meus filhos, mas nada vai me impedir de deixar um grande legado espiritual, que é a minha fé em Jesus Cristo para minha família. Enquanto muitos estão preocupados em receber herança ou deixar herança, se preocupem em deixar legado de uma pessoa temente a Deus. Amém? Qual é o legado de Deus que você vai deixar para as pessoas que estão ao seu redor? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.